Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Ambiente Inteligente Podcast. Estamos fazendo aqui o nosso episódio de estreia, episódio 1, basicamente apresentando aqui qual que é a intenção de fazer esse podcast, por que surgiu e quais são os tipos de assuntos que a gente vai abordar aqui. E, naturalmente, a gente precisa fazer uma apresentação aqui e eu trouxe aqui hoje o meu companheiro de bancada que aceitou fazer parte desse projeto, que é o meu amigo Biratã Silva, que eu peço para se apresentar aqui agora. Opa! Primeiramente, é um grande prazer, Larry. A gente que já teve oportunidades de trabalhar junto algum tempo atrás, e eu conheço muito bem você como profissional, e quando você falou sobre a criação de um podcast, eu lembrei de quando eu tinha um programa de rádio na Difusora. Eu fazia um programa de rádio, e eu falei assim, poxa, excelente, cara, vamos fazer, porque eu falei assim, vamos fazer, eu não estava nem inserido, né? O podcast era seu, mas é porque eu também tinha a intenção de fazer um podcast, né? De um projeto que a gente tem, mas é um grande prazer estar participando. E ambiente inteligente, vocês não imaginam a gama de assuntos que vão surgir nesse podcast. Larry, você foi muito feliz na escolha do nome. Ambiente Inteligente Podcast. Ficou bom, né? Cara, isso aí, nós vamos fazer muita coisa boa, nós vamos trazer muitos convidados aqui, sim, com expertises diferentes das nossas e sempre falando em ambiência. Os empresários hoje, Larry, ele precisa de ambiência para gerir. E tudo envolve ser inteligente em todos os aspectos. Na gestão, na utilização de ferramentas de gestão, na composição de equipes inteligentes para fazer o negócio dele progredir e ter excelentes produtos e excelentes serviços, porque não é só produtos, serviços inteligentes. Então, o mercado exige isso, uma oportunidade dessa. Quem ganha não somos nós, quem ganha são os empresários, os empreendedores, que vão ter oportunidade de estar escutando especialistas. Então, é um grande prazer, conte comigo. Você falou para mim, eu me apresentar. Eu sou o Biratã Silva, eu sou administrador em agronegócio, tenho uma pós em administração em agronegócio, fiz um curso também técnico em agronegócio no Senac, com muito prazer, foi excelente. E sou um gestor público. Eu estou no poder público desde 81. Eu entrei na Companhia Energética do Maranhão em 81. É uma vida, né? Eu trabalhei 17 anos na Companhia Energética do Maranhão, que era Centrais Elétricas do Maranhão Limitada, transformou-se em Companhia Energética do Maranhão S.A. e depois foi vendida e se transformou na Equatorial. E foi onde eu aprendi a trabalhar. Foi a maior lição profissional da minha vida, foi a Companhia Energética do Maranhão, a CEMAR. Então, ali, na época, só para você ter ideia, se tinha 2.600 funcionários na companhia. E não era, você fala assim, cabide de emprego, não trabalhava. Era impressionante, porque o sistema elétrico do Maranhão, o Maranhão é muito extenso. Sim. E tudo isso foi construído praticamente levando em carretas e sim, técnicos, né? Então, foi algo muito bem construído e tinha excelentes profissionais, e tem, com sim, certeza, até hoje. Né? Meu cunhado ainda trabalha lá há 45 anos. O meu sogro trabalhou 49 anos. Ele era do tempo da Ulen. A Ulen foi a primeira companhia energética que era dos ingleses, e a energia era gerada com pau de mangue, lá na Rua da Estrela, ali embaixo, onde é hoje a Faculdade de Arquitetura da UEMA. Ali era que gerava. Isso também ela era assim, Saeltipa,
era de transporte, de como é que chama? Os bondes, algodão e energia. Então tem histórias, né? Mas tem bastante. Mas é um grande prazer e a gente, com essa experiência, com essa vida que nós passamos, a gente aprendeu um pouco e tudo que eu puder compartilhar, eu compartilho o aprendizado, ou foi bom ou foi ruim, eu Sim, mostro, é importante. Porque um empreendedor, Larry, ele tem que ter padrinhos e madrinhas. Aquele que orienta, que fala assim, eu vou abrir um empreendimento. Aí você já percebeu se você analisou isso? Sim. Porque você tem que buscar alguém. Então, aqui vai ser um ambiente legal para os empreendedores. Sem dúvida. Essa é a intenção. É um prazer, viu? Essa é a intenção. Conte comigo sempre. Eu agradeço muito. Bira, como ele já colocou, posso te chamar de Bira, né? Claro. Aqui, eu já te chamo de Bira normalmente. Mas Bira é um grande amigo. Para vocês que não sabem, eu conheço o Bira, a gente já tem uma amizade de mais de 10 anos. E é um cara que eu admiro muito, tem uma experiência muito boa. Como vocês ouviram um pouquinho, já dá para ter uma ideia da quantidade de coisas que tem para falar. Falando sobre Equatorial, sobre Semar, companhia energética, né? A última vez que eu ouvi falar sobre a quantidade de rede que tem no estado, mais de 140 mil quilômetros. Então, assim, é um absurdo. É preciso de muita gente. Imagina só, nesse exato momento, todas essas casas aqui no estado do Maranhão, elas estão abastecidas por energia. Qualquer falha, você precisa ter equipes espalhadas pelo estado inteiro para dar conta. Isso, a empresa tem que ser tem que estar muito bem organizada, tem que fazer um trabalho muito bom, né? E trazendo agora pro desenrolar da nossa apresentação, aí eu preciso me apresentar. Né? Claro! Eu preciso me apresentar. O âncora. Eu me chamo Larry Martins, eu sou engenheiro civil. Na realidade, eu vou trazer pela ordem cronológica, né? Eu sou químico, formado pela UFMA, sou engenheiro civil também, tenho especialização em engenharia ambiental e sou especialista em engenharia de segurança do trabalho também. E tenho mestrado em saneamento urbano, né? Já trabalho com essa parte de meio ambiente desde 2012? Não. Desde 2000, aqui eu tenho que fazer conta que o Bira já tem todo, o Bira trabalha muito mais tempo do que eu e está tranquilo. Não, mas eu acho que é desde 2008, desde 2009, aliás, 2008 foi a minha formação. A gente já trabalha, eu trabalhei nas hidrelétricas do Rio Madeira, lá em Giral, em Porto Velho, Rondônia, e eu deixo um abraço aqui para os meus amigos lá de Rondônia. Trabalhei também em Juruti, no Pará, que é uma mina de bauxita da Alcoa, que é de onde vem a matéria-prima para fazer alumínio aqui na Alumar. E desde que voltei em 2012, já tive algumas experiências aqui, trabalhei no estado, e desde 2017 eu tenho a minha empresa, que é a Bion Engenharia, que depois a gente vai falar um pouco sobre os nossos negócios também, que é importante, né, Bira? A gente precisa fazer uma propaganda também. E também ministrei aulas em alguns cursos de engenharia ambiental, de engenharia civil também, algumas faculdades aqui. Tem um grupo de ex-alunos assim que eu gosto demais de todos eles, eu sei que tem alguns acompanhando também. Um grande abraço a todos vocês que já passaram pela sala de aula aí. E a gente se conheceu. Hoje eu tenho a felicidade de ter, por exemplo, Bira, ex-alunos que são patrões, são gestores de contrato, isso é muito válido, é uma experiência assim, fantástica. Eu vejo assim como professor, como as profissões, eu acredito que seja a profissão mais bonita que exista, né? E você também é professor. Eu esqueci, né? de falar, mas depois eu comento. Não, pode aproveitar. Não, pode falar. E a experiência de sala de aula é fantástica, porque a gente aprende muito, né? Demais. A gente aprende demais. É desafiado constantemente. Sim, ainda mais agora em tempos de rede social, porque na hora que você está explicando, falando qualquer coisa lá na frente, o aluno está aqui dando uma pesquisada aqui, vendo a Estão antenados aqui nas redes sociais e pesquisando. Faz sentido mesmo o que ele está falando, não está e tal. Faz umas perguntas, às vezes, até muito difíceis, que a gente, às vezes, está até despreparado, precisa fazer aquela atualização lá, mas é um ambiente maravilhoso. É um ambiente assim que eu sinto falta até.
E eu acho uma pena de ver que a profissão talvez não seja tão... Talvez não, ela não é valorizada da forma que deveria ser, né? E fica aqui um abraço para todos os professores, né, que estão nos acompanhando. E contextualizar aqui a ideia do ambiente inteligente, né, Bira? Qual que é a nossa intenção com esse podcast, pessoal? Eu trabalho nessa área de meio ambiente já há algum tempo, das ciências ambientais, vamos dizer assim. A gente trabalha desde elaboração de estudos ambientais, depois a gente vai ter um momento para fazer a apresentação das nossas empresas, né? E colocar e pontuar isso, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante, isso que você colocou do empreendedor, porque aqui não vai ser um canal nichado, fechado, não. E o empreendedor ele também vai ter bastante coisa que ele vai poder estar verificando aqui, até porque vai estar refletindo no negócio dele, né? A área ambiental hoje, na realidade não é a área ambiental, vamos falar algo que seja mais macro, que é a sustentabilidade. As questões de sustentabilidade hoje elas permeiam todos os negócios, independente de que área você for trabalhar. A gente tem que ter a noção de que todo o que a gente for fazer, ele tem que ter conceitos de sustentabilidade atrelados, do contrário, não se coloca de pé. Isso é uma coisa óbvia, né? Isso já está bem óbvio para a população como um todo. E aí, qual que foi como que nasceu, como surgiu a ideia? É justamente da gente trazer pessoas que trabalham, pessoas do terceiro setor, pessoas que têm algo para oferecer, tem conteúdo para fornecer, voltados justamente para essa área. Quando a gente começa a ler, estudar um pouco sobre sustentabilidade, a gente vai ver que a sustentabilidade ela se apoia em 3 bases básicas, que é a questão de ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. A partir desse momento que você verifica esses 3 pontos, a gente começa a entender a necessidade, né, de se empenhar em adquirir esse tipo de conteúdo. Você falou de quando o empreendedor ele vai tentar, quando alguém quer empreender, né, quando alguém está com essa ideia de começar a empreender. Mas você já viu exatamente, se você consegue se apoiar nessas 3 bases, perfeito, ótimo, você tem um empreendimento sustentável. É óbvio que com a atualização de literatura, hoje aumentaram a quantidade de bases, né? Tem a questão cultural, tem uma série de outras coisas que isso aí fica para a gente debater num outro momento. Mas o ponto principal é que, às vezes, você não tem o acesso àquele conteúdo e, principalmente, dessa forma aqui. Simples. Porque, às vezes, você tem um debate intenso sobre uma nova lei, sobre uma nova portaria, ou algo mais local, uma revisão de plano diretor. Como a gente conviveu agora. Como acabou de acontecer. Às vezes, as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de entender um pouco o que vai ser falado em determinados eventos. Às vezes, a pessoa ela não tem disponibilidade de ir no evento. Isso eu já vi, isso é muito comum, principalmente as pessoas, principalmente quando envolve uma classe. E tem determinadas classes que, nossa, é uma reclamação geral. Tem um evento ali que vai tratar a respeito de benefícios para a sua classe. Só que a pessoa ela tem várias outras demandas, ela não consegue ter tempo de ir lá. Às vezes ela não consegue ter tempo nem de entender o que vai ser debatido lá. Então, trazer essas questões de sustentabilidade, essas questões de regramento, porque todo mundo fala que lá fora, principalmente, é que a legislação ambiental, por exemplo, do Brasil é uma das melhores do mundo. Uma das mais rígidas. Uma das mais rígidas e etc. Só que, às vezes, as pessoas elas não conseguem entender porque o juridiquês às vezes, é muito complicado para a pessoa que está lá querendo começar um projeto pequeno. E, às vezes, a gente trazer aqui uma pessoa que seja uma referência, uma autoridade pública, para falar sobre determinados pontos, assim, de forma descontraída, de forma coloquial e que seja direto ao ponto, porque aqui a gente vai ter que ir direto ao ponto, conversar sem dar muita volta, ser bastante objetivo, isso faz muita diferença. Aí a ideia do podcast, porque a linguagem é essa, é uma conversa franca. Aqui nós vamos ter uma terceira pessoa, a gente vai convidar, pode ser alguém,
um representante de uma empresa, um representante de uma ONG, um estudante que acabou de fazer um trabalho de conclusão de curso que trazendo um negócio interessante dentro das áreas das ciências ambientais. Então, essa é a intenção, trazer de forma conversada, descontraída, assuntos inerentes à sustentabilidade no nível local, estadual, regional e, se for possível, a nível nacional também, para a gente debater aqui. Ô, Larry, eu falo assim, essa pegada, ela é interessante. Eu gerencio uma equipe, eu sou um gestor público também. Eu gerencio uma equipe dentro da Secretaria de Indústria e lá o empresário, ele, quando tem interesse em adquirir um terreno para implantar a sua indústria, a sua empresa, o seu negócio no nosso estado, ele faz esse pleito através de um documento chamado Carta Consulta. A Carta Consulta nada mais é do que um formulário onde você qualifica o empreendimento. Você diz ali a razão social do seu empreendimento, o nome de fantasia, o quadro societário, o volume de investimentos que a empresa está disposta a gastar para implantar o empreendimento, se vai ser recurso próprio, se vai ser recurso de terceiros. E, dentro desses itens, eu gosto muito de dar ênfase numa questão ambiental. Quem trata dessa questão ambiental na nossa secretaria adjunta, onde eu estou comandando essa secretaria adjunta, eu estou sendo o gestor, é o Edilson e o Renato Borralho. E são especialistas em meio ambiente. E a coisa que eu mais peço, e que não se tinha o costume de fazer isso, ao analisar uma carta consulta, a maioria dos empresários, você conhece até o teor da carta consulta, quando se fala assim, tem impactos ambientais? Vai gerar resíduos? Aí não, ou pouco. E não é assim. Então, a gente entende, Larry, que tudo tem um impacto. Sim. Se vai ser ou de menor grau ou de maior grau, e outra, o que você vai fazer como empresário, como empreendedor, como o implantador daquele empreendimento, o que você vai fazer para mitigar, para evitar que aquele impacto, né, cause um dano maior e que não tenha uma contrapartida de compensação. Uhum. Então, a equipe, eu falo muito sobre isso, vamos analisar. Eu vou dar um exemplo simples para você quando fala de ambiente inteligente. Eu considero isso um ambiente inteligente. Aquela carta consulta, a partir do momento que você pega aquele item, meio ambiente, ele tem 4, 5 quadros, ele pergunta se vai ter poluição no ar, se vai ter poluição do solo, da água, aquela coisa toda, né? Uhum. E o que você vai fazer para mitigar, para evitar. Então, eu falei assim, gente, a gente tem que dar uma orientação para o empresário. Às vezes, o empresário, é isso que você está se propondo aqui, né, que nós vamos nos propor a fazer isso, conversar abertamente, orientando corretamente e falando, cuidado, você pode ir por um caminho que pode ter problemas a curto, médio ou longo prazo. Né? Então, eu vou dar um exemplo simples. Uma lavanderia que faz a lavagem de produtos hospitalares é diferente da lavanderia doméstica. Total. Né? Então, mesmo sendo industrial ali, por quê? Aquele dejetos, aquela água, aquele efluente, tem que ser tratado, tem que ser dado um destino. Mas só que, e outra, perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, ou municipal, ou o órgão ambiental, se você não falar para o empresário, você já foi no órgão ambiental? Saber o que é necessário, quais as exigências para esse teu empreendimento? Por quê, Larry? Às vezes, ele não é orientado dessa forma, e aí passa 1 ano,
2 anos, ele está ali com um terreno que foi pleiteado na mão dele, não implanta a indústria dele, ou a empresa dele, porque está dependendo do licenciamento, porque ele não apresentou o que ele deveria fazer, de repente, uma arrima da vida, coisa desse tipo. E aí fica, mas eu estou com problema no meio ambiente. Não, ele não está com problema no meio ambiente. Ele foi mal orientado. Sim. Ele deveria ter feito, primeiro, assim, eu vou lá, antes de eu iniciar a minha elaboração da minha carta consulta, eu chegaria lá conosco mesmo, se fosse na secretaria, assim, você já foi lá porque se vier o empresário, eu vou falar para ele, não, eu vou estar trabalhando com um reciclado de produtos. Você sabe o que significa esse reciclado? O que ele vai gerar de resíduo quando você lavar esse produto? Já foi no meio ambiente? Não, então vá primeiro, né, para não ter, sem dúvida, as dores de cabeça que vão depois culpar o meio ambiente. Sim. E não é por aí, Larry, que eu entendo. Eu acho que todos nós devemos nos preocupar de entender realmente quais são as exigências, sim, as legislações municipais, legislação estadual, legislação nacional e, quiçá, até legislação que são exigências internacionais, de uma ISO, da vida, que se você não fizer, sim, de acordo, você não tem aquela certificação, porque teu produto, de repente, vai ter que ter uma certificação de uma ISO para você estar no mercado, para ir para o Mercosul, fazer exportação, né? Uhum. Então, esse ambiente aqui, com certeza, nós traremos profissionais para estar discutindo. Aí assim, é uma coisa multiassunto? É multiassunto, sim, total. Sim. É um ambiente inteligente aqui, nós vamos dar dicas do empreendedor, nós vamos trazer cases aqui que foram sucesso, cases que não foram tão, né, sucesso, para a gente criar como benchmark, como exemplo, e para evitar. Quando você evita no papel um prejuízo, é melhor do que você começar e ter o prejuízo trabalhando, operando fisicamente. É porque você deu um exemplo aí, por exemplo, da questão da carta consulta, que é dentro dos imóveis que são geridos pela secretaria. Uhum. Né? É mais ou menos isso, né? Agora imagina o cidadão que teve a brilhante ideia de empreender e foi sozinho mergulhar nesse oceano sem nenhum tipo de informação. Ele compra um terreno, ele compra um projeto, ele instala o projeto e na hora de começar a rodar ele não consegue, porque ninguém falou para ele que ele precisa ter um licenciamento ambiental ou mesmo um licenciamento urbanístico. O que o plano diretor não permite, que ele poderia estar ali. Exatamente, o tal do licenciamento urbanístico. Às vezes o cidadão diz, não, eu quero implantar uma fábrica aqui, é uma pequena fábrica. Tá, mas se o plano diretor está dizendo que não pode ter uma fábrica ali, não tem condição, você não vai conseguir um alvará, você não vai conseguir de forma alguma. Às vezes a pessoa até consegue construir, mas constrói de forma irregular. E aí, quando tem empreendimentos, principalmente que precisam de financiamento bancário, você não consegue. A primeira coisa que o banco vai perguntar, tudo bem, você tem aqui suas autorizações, você tem seu licenciamento. E aí é a hora que o cidadão... E aí eu volto todo respeito aos trabalhadores dos órgãos ambientais, quer sejam municipais, estadual, federal. Eu mando um abraço aqui a todos vocês. Eu sei que é difícil. Olha, a secretaria, às vezes... O estado do tamanho do Maranhão é muito grande, são muitos projetos. De cima para baixo, 1.047 quilômetros. De um lado para o lado direito, 980 e poucos quilômetros. Tem países que não são desse tamanho. E a gente, às vezes, tem um órgão ambiental muito pequeno. A quantidade de técnicos ela não vai ser realmente suficiente. Tem municípios que ainda não estão autorizados a fazer um licenciamento. Não tem habilitação. E, às vezes, alguns licenciamentos eles acabam ficando por questão de complexidade, por questão de localização também, acaba ficando na esfera estadual. Só que assim, o estado é muito grande, são muitos projetos para se verificar. Naturalmente, tu vai ter um ritmo não tão acelerado como você gostaria que fosse. Como o empreendedor, que às vezes é desavisado, falaram para ele ontem, olha, para você operar, você precisa ter um licenciamento. Aí que ele vai começar a correr atrás, depois que ele já está com quase tudo encaminhado.
de forma errada, inclusive. E aí ele reclama do órgão ambiental. Essa reclamação, eu estou com um problema no meio ambiente. Não, você está com um problema porque você sacrifica o servidor público do meio ambiente. Ainda tem mais isso. Eu já fui servidor público e eu vou dizer que às vezes a gente ouve uns absurdos e a gente só está lá tentando fazer o nosso trabalho. Né? Olha, esse canal que está iniciando hoje, né, estreando hoje, ele será tão importante, Larry, que eu não sei como é medido, se é em seguidores, um canal desse, mas você vai se assustar com o número de seguidores quando você começar a dar publicidade nesses assuntos. E, ao término desse, já saber que o próximo vai ser o assunto tal. Então, aí você vai começar a ter interatividade com o ouvinte, com o telespectador, porque eles vão começar a te mandar, né? Você vai ter que ter realmente um assessor aqui. Só chegou aqui um WhatsApp aqui, tá aqui, tá solicitando isso, meu amigo. Até aproveitar para explicar que esse nosso primeiro episódio de apresentação. Eu não sou comunicador, então eu estou nervoso já faz algumas horas. Então, o ideal foi a gente fazer gravado, porque se eu começasse a gaguejar aqui, a gente poderia dizer volta, corta, volta. Então, esse nosso primeiro episódio, ele está sendo gravado. E a partir dos próximos episódios a gente vai fazer no estilo live e depois vai ficar lá no nosso canal, que é o Ambiente Inteligente Podcast. Você pode digitar tudo junto lá no YouTube. E no YouTube, né, você que já vai estar assistindo, a gente vai também colocar a rede social lá para você poder interagir com a gente. E sem dúvida alguma, a nossa intenção vai ser essa mesma, né? De ter essa interação durante o canal. E uma coisa interessante, não vai ficar dúvida sem esclarecimento. Sim, sem dúvida. Se não conseguirmos fazer ao vivo no momento do podcast, a gente pode ter certeza, mande o seu contato ou e-mail, ou da maneira que foi, e a gente dá uma devolutiva, com certeza. Nos próprios comentários do YouTube, quem quiser participar pode colocar lá uma participação. No próximo programa a gente tem condições de falar, de responder, e também a gente aceita também as dicas. Se vocês quiserem, olha, acho que é interessante vocês convidarem determinada pessoa, a gente vai convidar. Adianto logo que as gestores públicos, por exemplo, da área de meio ambiente, não tenho dúvida, vocês vão receber o nosso convite. Isso já de cara. Até mesmo gestor municipal, gestor estadual, se algum ministro também, a gente vai convidar. O convite a gente vai fazer e espera, obviamente, que seja bem atendido. Até porque, como a gente está colocando aqui, é um canal para questões de informação. Aqui nosso interesse aqui é só né, Bira? É a questão de informar. Trazer às vezes, quem é empreendedor já passou por determinadas situações que poderia não ter passado se de repente tivesse ouvido uma conversa parecida como essa aqui. Eu fazia Larry, um programa na difusora, chamava Usina do Empreendedor, todo domingo. Todo domingo era de 8 às 9 da manhã, na difusora M, e eram 3 blocos. O primeiro bloco eu colocava notícias do empreendedorismo da região, o que aconteceu na semana. No segundo bloco, tem uns podcasts áudio, do Sebrae, chamado Sebrae Responde. Aí tinha Sebrae Responde Rural, tudo. Então, aquela dúvida ali de um ouvinte lá do Paraná era a dúvida daqui. A gente contextualizava. E o terceiro bloco, eu chamava um empresário e entrevistava o empresário por 30 minutos. Mas só que ele tinha uma obrigação. E a gente pode até fazer isso aqui. Porque era uma maneira de engrandecer aquele assunto e a participação. Eu colocava uma sessão da Usina do Empreendedor chamada Pequenas Empresas, Grandes Erros.
quais são os grandes erros? Qual foi o grande erro que você cometeu quando você estava abrindo a sua pequena empresa? Que ninguém fala, mas é através de um erro que você cometeu. E eu dava os exemplos meus. Eu falei 5 empresas. Por que eu transformei em professor de empreendedorismo, de plano de negócio? Porque eu passei pela estrada e sei a dor. Eu sei onde dói. Então, eu tenho vivência nisso. Eu falei assim, opa. Aí eu falei assim, não, agora eu vou dar dicas de empreendedorismo. Eu falo assim, cuidado. Eu fiz isso e aconteceu assim. É só você ir com os pés nos freios aí para não ter um grande prejuízo. Porque, às vezes, é aquilo que eu falo, o mentor, o padrinho. Você tem que ouvir alguém. Sim. Como é que eu vou falar de meio ambiente se eu não vou chamar o Edilson, se eu não vou chamar o Renato lá, que são os gestores junto comigo, para falar do plano diretor que eles estavam acompanhando? Não, inclusive, já fica aqui o convite para vocês estarem aqui presentes aqui no podcast para a gente bater um papo com essas ações da CEINC. Né? Não, maior prazer. Essa parte voltada para o meio ambiente. Tanto o Edilson quanto o Renato, eles têm uma experiência muito grande e virão. E o assunto que for, né, abordado, pode ter certeza que será respondido com muita, né, presteza, com muita pé no chão. Ótimo. Né? Então, isso é bom. E eu eu tenho certeza que todos os convidados que vierem aqui vão vir com esse propósito. Tem gente querendo um espaço para conversar dessa forma, diferente, Larry. Sim. Como você se propôs a criar o ambiente inteligente. Tem muito aluno criando coisas inteligentes. Ó. No mês de junho agora, Larry, vai acontecer o Nordeste On. O que é o Nordeste On? Entra lá no Sebrae, são startups do Nordeste e também está vindo agora até do Norte. Encontro de startups aqui no Maranhão. Eles falaram lá, chamando a gente para participar do Nordeste On, no Multicentro de Sebrae. Isso aqui é para 5 mil pessoas. Você está enganado. Isso aí é de 20 mil a 30 mil pessoas. Eles estão assustados. Legal. Então, o Nordeste On tem muitas startups aí desenvolvendo trabalhos interessantíssimos, que é de utilidade para os nossos empreendedores, para os nossos empreendimentos, para quem é do agro, para quem é da indústria, para quem é do comércio, quem é de serviço. Sim. Né? Então, a gente vai ter muita oportunidade para discutir isso e discutir coisas interessantes que são, assim, imediatamente aplicáveis, utilizáveis. Sim. Você, como professor, você sabe disso, né? E os alunos ficam ávidos para produzir, para estarem discutindo. Sim, cada um dentro da sua expertise. E quebra a formalidade, né? Quebra a formalidade, porque às vezes a gente quer ter uma informação e aí você vai, por exemplo, assistir uma entrevista num jornal que seja. Começa que ali é cronometrado. O cidadão está lá dando a entrevista, ele está lá todo quadrado. Ele está numa pressão. Todo quadrado de frente para a televisão e falando, não, nós estamos fazendo isso. Traz aqui, senta aqui, conversa, vamos bater um papo aqui de 1 hora, tomar um café, tomar uma água. A conversa é diferente. A pessoa já se sente mais à vontade e a gente consegue aprofundar mais em determinados assuntos. Quer um exemplo que você vivenciou? Você participou do nosso programa lá, o Entre Amigos, lá com o pastor, com o bispo Mário Porto. Grande abraço, bispo Mário Porto. Você sentou na bancada e o bispo já foi logo te chamando e tal, e você foi ali conversando numa boa, sem nem estar imaginando que seria entrevistada ali daquela forma. Exatamente. E contextualizou e passou todas as informações e discutimos lá. Então, é assim. O nosso papel é fazer dessa forma com os que virão aqui. Exatamente. E eu já quero logo deixar o convite aqui para vocês no próximo, nosso segundo episódio. Nós já temos um convite respondido, né? Respondido, foi aceito o nosso convite, que foi com a professora Tereza Cristina e o professor Fernando Carvalho, lá da Universidade Federal do Maranhão. Eles vão falar sobre a pró-reitoria em que eles trabalham, né? E vai ser um grande prazer recebê-los aqui, né? Eu já deixo um abraço a todos, espero que o público da Universidade Federal do Maranhão
que eu já fiz parte, inclusive. Acompanhe e aproveite. A gente vai tentar trazer aqui todos os conteúdos que forem inerentes à sustentabilidade, que estão sendo, iniciativas que estão sendo desenvolvidas dentro da universidade, de empreendedorismo também, que eu tive uma conversa com a Tereza, ela me falou que tem muitas iniciativas voltadas para essa área também. Vai ser bem interessante, eu conto com a presença de todos aí assistindo. Bira, a gente ainda vai ver como é que vai ser, porque daqui a 2 semanas já vai ter agrobalsas, né? Mas com certeza, eu poderei fazer, inclusive, de lá, porque lá a agrobalsas vai acontecer de 16 a 20 de maio. Então, é um grande evento lá no sul do Maranhão, que é em Balsas, e trata muito disso. Sim, tá? Total. Ambiente inteligente, tudo. E nós temos um projeto lá dentro da Secretaria de Indústria que chama Armazém do Empreendedor. A gente leva empreendedores e eles começam a divulgar os produtos dele, e a gente dá guarida a ele, opa, vem aqui, vamos junto. Eu conheci na Expoema, tinha algo montado lá. A Expoema aconteceu lá na FECOIMP, na Expoimp. Então, é um espaço que os empreendedores maranhenses têm visibilidade, né? Pra você ver, só para vocês terem noção, que participam conosco lá, a Geleia da Ilha, todo mundo conhece aí, faz parte do Armazém do Empreendedor. As cachaças, Capotira, Baixão do Cosme, lá, tem várias indústrias de cachaça, de salgados. E também existe até um espaço gourmet, que é com os chefes. Os chefes fazem pratos e fazem produtos lá com os produtos de quem está... Essa parte é muito expondo. Boa. É legal, Essa muito parte bom. É então, muito boa. Eu poderei fazer de lá numa boa, sem problema nenhum. A gente faz lá ao vivo, faz uma participação, né, quando você estiver fazendo a gravação. E trazer notícias lá do agronegócio, de Balsas. Ali é uma coisa pujante, amigo. Né? E eu sou do agro, né? Eu sou um pouco apaixonado pelo agro. A agroindústria me fascina. Inclusive, eu quero que tu faça uma apresentação agora sobre o trabalho que você desenvolve na sua empresa. Só fazer um adendo também. A gente está falando de daqui a 2 semanas, é porque o nosso podcast, pelo menos por enquanto, nós estamos fazendo quinzenalmente. Né? Futuramente, talvez a gente consiga fazer semanalmente. Acredito que isso vai acontecer. Mas nesse primeiro momento, a gente está fazendo quinzenalmente. Né? Por isso, a gente está falando de daqui a 2 semanas. Né? Eu queria que Bira falasse um pouco aí sobre a empresa. Bom, eu tenho uma empresa que ela estava com a razão social, uma empresa de consultoria. Né? Eu faço consultoria, eu fui professor também, o Larry falou sobre professor. Eu fui professor de empreendedorismo, plano de negócio e projetos na Unisuma, faculdade lá no sul do Maranhão, Imperatriz. E também consultor do Sebrae e instrutor do Senac. Né? E eu gosto do empreendedorismo. E a minha empresa a nomenclatura anterior era Grajaú Central de Negócios. Eu tive em Grajaú, passei 6 meses em Grajaú fazendo uma consultoria numa mineradora e vi ali uma oportunidade de abrir a minha consultoria lá. Mas eu tive um problema de saúde e eu vim embora. Então, mas aí agora eu estou retornando, Larry, com a nova razão social, Grajaú Agro, justamente com essa sua preocupação. Produtos e serviços de inteligência, de inovação tecnológica. Então, eu não vou fazer o varejão do agronegócio. Eu vou estar implantando sistema de gestão de fazenda, de propriedades, que uma propriedade é uma indústria, é uma indústria Sim. de proteína animal e vegetal. E complexo. Né? Complexo. E demais. Tem um agravante maior, que ele tem um componente que o empreendedor não tem domínio sobre ele. É o clima. Então, o clima... O empreendedor trabalha em janelas, janela de clima, vai chover, não vai chover, eu posso plantar ou não posso, eu arrisco. Então, e outra, tem que ser tecnificado.
existe a agricultura de precisão e também a pecuária de precisão. É da mesma forma. É alta tecnologia, é genética pura. Então, você tem que estar antenado com isso. Então, eu optei por fazer esse trabalho. Então, a gente vai estar buscando parceiros, né, para estar atuando lá em Grajaú, principalmente em Grajaú e região. E depois, quiçá, a gente aumenta aí, mas estaremos lá com Grajaú Agro, lá em Grajaú, e vamos estar representando empresas como a Matsuda lá, a Rações, eucalipto tratado e certificado, coxos de concreto para bovinocultura, tecnologia até de drone para mapeamento da propriedade, a gestão ambiental em parceria com a sua empresa. Então, o empresário rural precisa disso, ou pequeno, ou médio, ou grande. Ele precisa de parceiro. Eu falo assim, a aliança é mais forte do que parceria. Sim. A aliança dá uma ideia diferente. Então, nós vamos estar lá e com muito prazer e vamos estar trazendo novidades e sempre buscando fertilizantes biológicos, né? Então, a gente está com essa vontade de acertar. Legal, que bom. Bom saber que das possibilidades de parceria também. Né? E a gente, em função disso, eu escrevo todo domingo no caderno do agronegócio, no Jornal Pequeno. Exatamente. Então, todos os domingos a gente tem lá no caderno do agro, e justamente como isso que você falou, assuntos que o produtor não acha pronto. Tem muita dica lá, tem muita dica. Diferente, você vai... eu não sabia que era assim. Então, são coisas que ele precisa ouvir, que ele precisa perceber que se ele não fizer, ele começa a ter prejuízo. Então, a gente está aberto para isso lá. E o legal de trazer essa pauta é justamente porque, por algum tempo, as pessoas colocaram meio que isso de forma muito distante, até contrários, né? O desenvolvimento agrário, desenvolvimento agrícola, com a questão da conservação dos ambientes, né? E a gente sabe que hoje existem tecnologias que permitem sim que ambos possam caminhar juntos, né? E isso é interessante. O produtor tem um sistema como esse que você está falando, é extremamente importante, porque ele vai cuidar de toda a administração da fazenda dele. Larry, hoje você tem produtos para várias tecnologias. Se você não tem aquela facilidade de manusear muito um iPhone, existe sistema que não é online, que você começa a fazer controles. Tudo é o seguinte: o que não é medido, você não tem como identificar se está sendo correto ou não. Então, você tem que ter números e criar indicadores, não criar indicadores malucos. Crie indicadores dentro da sua propriedade que você tenha utilidade naquele indicador. Sim. Número de arrobas por hectare, sabe? É coisa assim. E tudo hoje, existe um sistema, lá, e você sabe melhor do que eu, de cultivo, integração lavoura, pecuária, floresta, ILPF. Gente, é coisa que qualquer propriedade pode fazer. É se disponibilizar a fazer. Você recupera uma área degradada, utilizando, fazendo consórcios ali, remanejamento. Então, você que é produtor de proteína, que você cria animais, ou o produtor de proteína vegetal, que é o plantio, meu amigo, comece a realmente buscar a tecnologia. E vai moldando a sua propriedade com o tempo, vai fazendo módulos, que aí você começa a falar assim, opa, e outra, conheça o que o seu vizinho está fazendo. Sim. Né? Exemplos de alguém que está fazendo, porque de repente, ele está criando 5 animais por hectare e você cria 1,5. Sim. Então, tudo é manejo, é pasto, é irrigado, capim realmente diz que o boi
engorda pela raiz. É o que está ali na raiz. Se tem um bom capim, ele tem realmente um rendimento bom e vai te dar uma carcaça boa. Então, fica aí a dica da nova razão social. Grajaú Agro. Então, nós vamos estar lá em Grajaú e também não é só lá, porque a gente vai estar divulgando sempre aqui no podcast. Sempre aqui. E como encontrar, tem já o endereço? No próximo podcast, eu vou colocar tanto as redes sociais quanto o canal de celular, lá, o WhatsApp, lá em Grajaú, que eu estou fazendo toda a mudança, então vocês vão gostar. Perfeito, perfeito. Aí eu aproveito agora para fazer também a apresentação da minha parte. Ótimo, né? Você tem... Eu tenho uma empresa chamada Bioengenharia, uma empresa que surgiu como consultoria ambiental e hoje a gente se identifica com uma empresa de engenharia, das engenharias, né? A gente faz desde licenciamentos ambientais para pequenos, médios e grandes projetos, até o desenvolvimento de atividades também contínuas de monitoramento ambiental. A gente faz também execução de limpeza e conservação. Temos um conjunto de soluções para o empreendedor, um conjunto de facilities também para o empreendedor, que se adequa bastante, né, às necessidades do cliente. Eu coloco aí as redes sociais, depois você pode consultar lá, @bioengenharia. Nós temos lá um Instagram e qualquer coisa pode fazer o contato, qualquer coisa podemos fazer alianças. Opa! Né? Mais do que tamo junto! Mais do que parceria. Bioengenharia e Grajaú Agro, pode chamar. É isso mesmo. Inclusive, recentemente a gente estava fazendo um curso com algumas pessoas. Um abraço para o pessoal que estava fazendo o curso de manejo de fauna. Olha. Um negócio interessante. Eu não estava aqui, eu estava fazendo um outro curso, estava fazendo um treinamento de topografia por drone. Você falou de drone aí. Um negócio que a gente já trabalha com drone há algum tempo, né? Eu só estava detalhando melhor essa questão da topografia e é incrível. Porque a gente sabe muito na teoria, né? Eu sempre soube na teoria que dava para fazer. Eu fui ver na prática como é que faz, uma precisão muito grande, uma economia de tempo absurda, e você que trabalha no agro também é um negócio absurdo. Assim, como que tu consegue ter a ajuda de um equipamento tão simples, que parece ser caro, mas no final das contas ele se torna muito barato pelos benefícios que ele te gera. Olha, isso é interessante. O meu filho, Matheus Martins, ele é engenheiro de pesca. Ele trabalha na prefeitura e como coordenador de pesca. E também agora foi chamado, fez um curso de ATEG no Senar e vai atuar no município da Baixada, São Vicente Ferre. Cada profissional cuida de 25 propriedades por 2 anos. E aí eu falei assim, caramba, Matheus, você precisa ter uma ferramenta. Eu ia comprar para Grajaú Agro. Aí eu comprei para ele o DJ, né? DJI, né? O Pro. É o Mavic. Mavic Pro. Aí para ele fazer. Você já vai sair na frente, porque você já vai mapear na propriedade, já vai referenciar toda, né? Então, e um dos parceiros nossos que a gente está buscando é a Avimec, que trabalha com drones. Uhum. Ele tem drone tripulado e não tripulado para fazer pulverização e tudo mais. Sim. Então, são de onde? Ele é maranhense, a Avimec, e vai montar uma fábrica de drone lá em Balsas. Caramba, legal. Né? E ele até um mini helicóptero também. Então, a gente tem que buscar essas parcerias, cara. Tem que trazer aqui também, para bater um papo com ele também. Esses empreendedores que a gente recebe, tanto na secretaria ou na nossa empresa, pode ter certeza que todos virão e tem o maior prazer de vir e mostrar o seu produto e falar, olha, nós maranhenses não conhecemos o Maranhão. É verdade. Eu tenho um projeto, verdade, que eu posso partilhar ele com você e a gente fazer ele, chamado Expedição Maranhão. A Expedição Maranhão é eu chegar e falar assim, nós temos 217 municípios, 5 mesorregiões e 21 micro-regiões. A gente tem que mostrar o que cada município tem. Coisa simples aí. Você vai e faz um vídeo de 5 minutos mostrando isso aqui é o município de Bacurituba, por exemplo.
Bacurituba tem isso, tem aquilo, tem isso, tem esse empreendimento e tal, tem possibilidade de atrair investimentos na áreas tais. Nós temos que vender o Maranhão. Sim. Nós, maranhenses. E temos que conhecer. Tem tanta coisa acontecendo no interior do nosso estado que nós não sabemos. Bira, tem coisa aqui em São Luís que muito ludovicense não sabe. Tem muitos negócios sendo desenvolvidos aqui em São Luís que muita gente não sabe, não conhece. Tem indústrias aqui que tem gente que não faz ideia que existe. Tem muita gente que não sabia que existia a Bion e nem a Grajaú Água. Agora já vai começar. Né? É verdade. E a gente vai... Olha, está aberto para isso. Fique muito à vontade para se desenvolver um trabalho nisso. Para a gente mensalmente fazer o Expedição Maranhão. Vamos sim, é uma boa ideia. Vamos fazer o município tal. Está aqui, a gente chama o gestor. Pode vir, gestor. Venha falar do seu município. Ajude a gente a vender o seu município. Né, que é o nosso estado. Sim. Isso é interessante. Tem muito. Ó, vocês sabiam que. Eu vou dar um exemplo. Quando eu trabalhei na Secretaria de Indústria, em Dom Pedro tem mais de 28 indústrias de cadeira de macarrão. Cadeira de macarrão. Cadeira de macarrão. Se você vê aquelas caminhonetes, caminhões com cadeiras viajando no interior, lá em Dom Pedro. Entendeu? Olha só. Maranhão. Então, no Maranhão. Então, vamos começar a vender o nosso estado. E voltando, né, falando mais uma vez sobre essa questão da sustentabilidade. Quando a gente fala disso para os municípios, né, tem a ver com a sustentabilidade do próprio município. O município ele precisa ser sustentável. É muito ruim quando você tem um município em que a economia dele dependa exclusivamente de prefeitura, de repasses, INSS e etc. Porque, quando eu falo INSS, porque tem bastantes aposentados e acabam movimentando aquele comércio ali. A produção, a gente tem muita matéria-prima, tem muita coisa que pode fazer, sim, pode se desenvolver negócio, pode se produzir tantas coisas nos municípios, e quando tem esse tipo de iniciativa no município, o município inteiro acaba ganhando. Isso é muito bom para o desenvolvimento da... Eu defendo muito da economia uma iniciativa que eu chamo a cooperativa. Aí nós temos que incentivar o cooperativismo. Cooperativismo para indústria, para comércio, para serviço, para agroindústria. Quantos produtos tem que eram para agregar mais valor no interior do nosso Maranhão e a gente poderia estar industrializando ele, agroindustrializando ele, colocando ele numa merenda escolar, numa feira, em vez de estar vendendo só roupa que está vindo lá de outro estado do Nordeste. Não estou contra de forma nenhuma, mas a gente tem que começar a dar valor para o que nós produzimos aqui. Sem dúvida. Valorar. Tem muitos outros estados onde o empreendedorismo é muito forte. Muito né? forte. Empreendedorismo o cooperativismo, aliás, o cooperativismo até de crédito. Cooperativismo de fazer... Fiquem antenados, amigos. Fiquem antenados. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir desenvolver isso, o estado vai crescer e a gente vai poder falar. Olha, eu estou muito feliz de estar iniciando esse projeto com você. Eu também estou muito feliz, meu amigo. Não foi tão difícil como a gente imaginava. Você está aí tranquilão. Não estou tranquilão tanto assim, não. Você está aí tranquilão. Quando a gente faz com vontade, com prazer e, acima de tudo, com conhecimento, que é o que você tem, Larry, a gente consegue desenvolver qualquer assunto. A gente consegue trazer qualquer profissional aqui para tratar de todos os assuntos, da esfera que é dele, para a gente que não conhecia vai começar a conhecer e contextualizar, e outra, dando exemplos para o nosso Maranhão. Eu defendo muito o nosso estado. A nossa gente precisa, Larry, conhecer o que temos e dar valor. Sim. Dar valor sabe? E fazer. Vamos arregaçar a manga e vamos fazer acontecer. Aí falar uma coisa. Mas deveria ter um investidor aqui vindo. E nós não podemos ser os investidores? Eu não posso. Nós não temos a característica, Larry, de ser sócios. Sabe?
Mas nós temos que quebrar isso, esse paradigma, nós temos que buscar uma sociedade. Se eu não tenho recursos para montar uma indústria de envasamento de água mineral sozinho, mas se você pode entrar... E você parece que já teve um sonho desse lá, de água mineral. Então, olha só. Aí o que acontece? Não pode juntar a expertise do Bira com o financeiro do Larry, investidor. ou a expertise do Larry com o financeiro do Bira e montar um negócio. Ah, não, temos que esperar vir de fora. Não podemos ficar esperando. São muitas ideias, né, que a minha esposa disse que eu tenho uma inquietação e às vezes ela fica um pouco preocupada. Mas não, a gente fica vendo oportunidade de negócio. A gente fica procurando o que é interessante, onde tem oportunidades, né? Afinal de contas, existem muitas possibilidades. Existem muitas possibilidades, uma delas pode ser para mim. Então, uma delas pode ser para você. Então, ou para nós dois juntos. Ou para nós dois juntos, né? Eu até sugiro aqui, eu entrando aqui no podcast do meu amigo, eu até sugiro que a cada final de podcast a gente fizesse assim, as dicas de hoje para um negócio. A gente dava uma dica. Vamos anotar. Pronto, a gente dava a dica. Só a dica de hoje é envasamento de água mineral gaseificada com sabor, não sei o quê, lá na Baixada. Não sei. Aí por aí vai. Vamos anotar sim. Então, pessoal, eu agradeço. Não acredito que consegui ficar sem... Consegui ficar todo esse tempo sem gaguejar tanto, né? Acredito que no próximo vai ser... espero que seja bem mais tranquilo também, né? Apesar de que a conversa com o Bira sempre flui muito naturalmente. E isso é muito bom, é muito conhecimento, é um cara que eu admiro demais e te agradeço muito por ter recebido bem o convite. Muito obrigado. Vamos fazer o possível para fazer um trabalho legal, para mostrar para as pessoas poderem acompanhar, poderem consumir, poderem se informar, né, que é essa nossa principal intenção. E queria que você deixasse aí um recado para as pessoas que estão assistindo. Queridos amigos e amigas, eu estou feliz, eu estou tranquilo, saio daqui com a cabeça aliviada, porque eu também estava ansioso para esse momento, mas com o Larry a gente vê. E outro, num estúdio desse da Portos aqui, verdade. Com um técnico igual o Vinícius, né? Vinícius, né? Luca e Vinícius. Então a gente só produz coisas boas. E outro, acima de tudo, com Deus. Deus dá o direcionamento para nós. E, com certeza, tudo que nós fizermos aqui é para a honra e glória dele. Estamos juntos sempre. Quando você precisar, pode me chamar. Estarei com você em todos os momentos. Muito obrigado mesmo, Vira. Fico até emocionado aqui. Não, isso é sincero mesmo. Os nossos ouvintes, quem está aí de outro estado, quem está no outro estado ou no outro país, né? Vai ter. A gente com certeza vai ter. Só dar uma vez eu estava fazendo um programa com o Maranhão Rural, aí me ligaram do Paraná para tratar sobre licenciamento ambiental. Assim, caramba, lá do Paraná o cara assim, não, eu tenho uma propriedade aqui, eu queria falar assim, olha só, lá no Paraná. Então a gente é assistido, né, em vários locais. Parabéns para todos. O legal da internet é isso, né? Porque acabou a fronteira, não tem mais isso, né? Hoje a gente não fica dependente de um sinal que chega até determinado local. Aqui no YouTube, inclusive a gente vai ver outros tocadores também, para quem quiser ouvir só o áudio. O legal do YouTube é porque você vai ter vídeo e áudio ao mesmo tempo, né? Que vai ficar disponibilizado sempre. Mas os outros tocadores também de podcast a gente vai atualizar, vai estar nessas plataformas. Eu agradeço muito a atenção de vocês que ficaram até aqui. Espero encontrá-los nos próximos. A gente vai fazer o possível para fazer um excelente trabalho aqui, completamente para vocês. E, obviamente, como o Bira colocou, e como o Bispo Mário Porto também colocou aqui, um abraço, Bispo, senhor. Obrigado aí, amigo. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus.